No próximo dia 10 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Nossa convidada, nossa entrevistada de hoje é a fonoaudióloga Daniela Lazarotto Capellini, que é responsável pela rede de clínicas Direito de Ouvir para a Serra Gaúcha. Daniela, bem-vinda à TV Farroupilha e vamos direto a esse assunto que chama a atenção cada vez mais porque não está relacionado somente às pessoas com mais idade. A perda da audição também acontece em bebês e em crianças pequenas. Quais os sintomas, Daniela, da perda da audição e como reconhecer se a própria pessoa ou alguém próximo está com problemas auditivos? Então, a perda de audição, ela vem caracterizada, então, desde os bebês, crianças, adultos e principalmente nos adultos após 40 anos. Então, se a gente tem uma perda gradativa da audição após os 40 anos, 45. Isso também é influenciado se a pessoa esteve em contato ou não no trabalho com barulho, isso também tem a ver com perda de audição, tá? Nos bebês, hoje a gente tem a lei que foi implantada já em todos os hospitais, que é a lei do teste da orelhinha, né? Então, quando o bebê nasce, nas primeiras horas já é feito o teste, já pode se detectar se tem perda auditiva ou não. Nas crianças em fase escolar, né? As professoras vão detectar se tem uma perda auditiva ou não através da comunicação, se essa criança tem dificuldade de aprendizado, se precisa chegar mais perto do quadro para poder escutar a professora, e nas mais variadas formas de comunicação. E os adultos, vovôs, vovós também, quando eles começam a precisar um pouquinho mais de volume de televisão, rádio. E um dos sintomas mais comuns que aparecem, né, nessas pessoas mais adultas é que eles referem que eles estão escutando, mas não estão entendendo o que a pessoa fala. Então, esse é um dos sintomas mais comuns que eles vêm relatando para o consultório. Esse costume de trabalhar em lugares barulhentos, existe uma lei e os trabalhadores devem receber por parte de seus empregadores um aparelho para, né, os aparelhos de proteção. Equipamentos individuais. Equipamentos individuais, né, de proteção. E esse emprego em lugares barulhentos, insalubres no caso, são responsáveis por um grande número de surdez? Na verdade, o que a gente tem é um controle por parte dos engenheiros e médicos do trabalho quanto a isso, né? Que vão ser feitas medições com essas máquinas e dentro dos setores para que seja incluído o equipamento de proteção adequado ao usuário, né? Mas, claro, a gente sempre tem uma grande atenção quanto ao uso correto, né? E as horas expostas a esses barulhos, equipamentos e maquinários. Usando ele, a gente tem uma grande chance de não ter perda auditiva, mas a gente sempre tem que ter uma consciência bem exata sobre o bom uso e adequado uso desses equipamentos. Os bebês que passam pelo teste da orelhinha, detectado algum problema, o que acontece após essa informação de que há problema? Então, quando ele fez o teste e tem alguma possibilidade de ter essa perda, são feitos retestes em períodos distintos, né? E aí, quando é constatado, sim, já é encaminhado para a fono e para o médico otorrino para ser feito a análise certa de por que ocorreu a perda de audição e se tem como reverter ou fazer algum tratamento ou até mesmo já o caso de protetização já em bebês. Daniela, tu falavas que na escola é importante que o professor preste atenção no aluno. Isso. O comportamento dele na sala de aula vai informar se há ou não, se existe ou não algum problema. E o professor, então, é peça fundamental, importante na detecção precoce desse problema. Isso, pais e professores, né? Eles têm que ter uma atenção muito dirigida à comunicação da criança e à fase de aprendizado. Porque a gente não tem só trocas na fala, as emissões de fala e falta de comunicação, mas na leitura, na escrita também, como é que é o modo de que está prestando atenção, se às vezes direciona só um lado, né, vira a cabeça para o lado que a professora ou então o ensinador está falando, né, ou o pai mesmo, ou está num ambiente da casa e não escuta a mãe chamar do outro lado. Isso tudo são características que acontecem na perda de audição em crianças.
Também tem que ter bastante cuidado com as otites, né? As infecções de ouvido repetitivas, que são comuns nas crianças, principalmente aqui na Serra, que a gente tem um ar mais úmido, toda uma situação gripal um pouco mais frequente do que em alguns outros lugares. Não menosprezar, então, aquela tradicional dor de ouvido. Não deixar de passar. forma nenhuma, principalmente em crianças, que quando ela não é tratada e acontece repetidas vezes, isso pode sim causar uma perda de audição. Daniela, explica então esta rede aqui, a rede Clínicas Direitos de Ouvir para a Serra Gaúcha, com relação aos centros auditivos, porque as pessoas, acredito eu, fazem uma relação, mas existe uma diferença importante entre a rede e os centros auditivos. O centro auditivo, né, a gente tem ali vários centros auditivos espalhados pela Serra. Cada um deles vai trabalhar com uma marca específica daquele centro e fazendo a comercialização e todo o processo de adaptação daquela marca. A rede de clínicas, ela trabalha com 8 marcas diferentes e essas 8 marcas são de tanta qualidade quanto nos centros auditivos, só que a gente consegue uma importação direto desses fabricantes dessas marcas, sem passar por centros auditivos ou então qualquer outro tipo de viés no meio dessa passagem direto para o consumidor. Porque existe uma informação de que esse tipo de aparelho, eles são equipamentos caros, e que muitas pessoas com problema de audição não têm condições financeiras de adquirir esse equipamento. Exato. Então, na rede há uma facilitação? Isso. A rede de clínicas, por ter essa importação direta, né, do nosso laboratório de São Paulo, diretamente para as credenciadas, que são as fonoaudiólogas que estão atuando na rede de clínicas, a gente consegue um preço abaixo de mercado, 70%, mais ou menos abaixo, né? Sem dizer que esses aparelhos têm a mesma qualidade, mesma garantia, enfim, que as outras marcas que vêm sendo comercializadas. A rede já está atuando em toda a Serra Gaúcha? Toda a Serra Gaúcha, com a sede em Caxias do Sul. E contatos por telefone? Então, a gente está na Rua Pinheiro Machado, bem atrás da Praça Central de Caxias, 1811, o endereço do prédio. Pinheiro Machado, 1811. Isso, a sala é 32 e os contatos é 9975-6027-54, né? Só com hora marcada. Os jovens hoje eles frequentam lugares muito barulhentos. Quando não estão em lugares barulhentos, estão dentro do carro escutando música com um som altíssimo, né? Que o carro, mesmo com os vidros fechados, o som ultrapassa tudo isso e incomoda até quem está na calçada, incomoda quem está em casa. Isso, com certeza, no futuro, o problema auditivo está ali, garantido. A gente tem um impacto muito grande de som por causa desses alto-falantes e principalmente os jovens têm usado muito fone de ouvido também, né? Então o fone de ouvido, muita gente pergunta se tem alguma relação com perda de audição. Tudo vai depender da quantidade de horas usadas e do volume que é utilizado esse som, né? Carros, sons mecânicos, danceterias, isso tudo pode sim causar uma perda de audição, dependendo do tempo, da quantidade de volume que é colocado. Tempo, repetição e volume são diretamente proporcionais à perda de audição. Então, um recado para não fiquem muito tempo expostos a esses ambientes, porque aí diminui o risco. Diminui o risco e também a gente tem o que a gente chama de perdas auditivas temporárias, que são quando a pessoa vai numa danceteria, volta para casa e está com aquele zumbido, né? Então, diminui um pouco a audição e isso, com o passar das horas, vai melhorando. Mas, com o passar do tempo e do volume que é atingido, pode sim ter uma perda de audição. Isso tem que ter bastante cuidado. Aonde começar a detectar essa dificuldade de comunicação. A presença, o trabalho da fonoaudióloga nesses casos, quando se percebe já a perda da audição, dificuldade na comunicação, a fonoaudióloga e o otorrino são os dois profissionais que devem ser procurados com urgência. Exato. Normalmente o pessoal acaba procurando o otorrino primeiro, né? Aí esse otorrino vai encaminhar para a fono, fazer os exames de audiometria e mitanciometria, que são os dois principais utilizados para verificação de perda de audição. E aí sim, quando se tem uma perda de audição, a gente vai classificá-la para ver a nível de que
foi atingido, se a célula tem como ser recuperada, ou se é então uma questão de infecção, ou se tem os dois fatores ligados juntos. Aí, dependendo do tipo de perda de audição, é dado um tratamento diferente. Daniela, saindo do barulho para o cotonete, né, para esses, ou palinetes, tem muita gente que tem esse costume de enfiá-los no ouvido, né, lá no fundo para tirar a cera. Isso também pode causar problemas, dependendo da forma como é utilizado esse palitinho com algodão? Não é indicado, né? Nós fonos, a gente tenta tirar tudo que é invasivo, que a pessoa possa estar botando dentro do ouvido, até mesmo tem casos inúmeros, não só de cotonetes, né? A cera está ali para ser uma proteção do ouvido. Então, à medida que ela vai saindo do nosso conduto auditivo, ela vai saindo através do banho, quando você vai limpar com a toalha, alguma coisa assim. Os cotonetes, eles devem ser usados mais na parte externa, né? Que é onde a gente tem mesmo o buraquinho mesmo, ou na parte externa da orelha. O que está lá dentro a gente não mexe. Quando a gente detecta um tampão de cera, que é um acúmulo muito grande de cerúmen, aí sim a gente manda para o otorrino e ele faz a limpeza adequada. E aquelas pessoas que utilizam grampo, palito, então aí o risco é bem maior. O risco, na verdade, de ter uma perda de audição por causa do uso desses mecanismos é por causa que pode atingir o tímpano. Atingindo o tímpano, se a gente pode perfurar o tímpano, a gente pode fazer uma cicatriz, pode sair sangue, enfim. E tendo uma perfuração de tímpano ou qualquer incumbência no tímpano, a gente tem sim uma perda de audição. E nesses casos, os aparelhos resolvem ou aí fica mais complicado quando há uma agressão, quando há um ferimento? Também é utilizado, mas principalmente é visto o que se pode fazer para recuperar essa membrana. Né? Isso o otorrino vai fazer a detectação da perda ou do porquê que é feito essa reconstituição no tímpano, ele vai dar o caminho certo. Mas quando não tem mais volta, não tem como recuperar esse tímpano, sim, as próteses ajudam sim. Daniela, para encerrar, uma recomendação então para pais, para as pessoas mais idosas, um recado nesta pré-comemoração do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Tem muita atenção à saúde auditiva. A gente já tem 2 ouvidos para poder escutar bem dos 2 lados, né? Então, a gente sempre tem uma atenção diferenciada. Às vezes as pessoas acabam referindo que está bom de um lado, não está bom do outro, mas ter esse cuidado de ouvir bem dos 2 lados, cuidar dos nossos pais, avós, crianças, quanto à comunicação, como é que eles estão se comunicando e poder fazer esse controle certo. Pelo menos uma vez por ano, uma audiometria a partir dos 40 anos, né? As professoras cuidando dessas crianças quanto ao aprendizado, de repente mandar para fono quando não está tendo um aprendizado, uma comunicação certa, ou está trocando letras, né, na fala ou na escrita. Isso é muito importante, fazer um controle audiométrico dessas crianças, mandar para o otorrino. Obrigado, Daniela, pela visita, pelas informações. Daniela Lázaro do Capellini, então, nossa entrevistada, que é responsável pela clínica Direito de Ouvir para a Serra Gaúcha, a rede de clínicas Direito de Ouvir para a Serra Gaúcha. O cotidiano continua com Claciana Lamonato.